Amanhã nós vamos falar sobre negócios, investimentos e crescimento empresarial aqui na América. Nosso entrevistado é o Marcos Faust, especialista em Private Equity Marketing, né? E detalhe, um modelo de estrutura de negócios que conecta investidores a empresas e projetos com potencial de crescimento. Marcos trabalha utilizando um mecanismo de mercado americano para ajudar empresários a captarem recursos e acelerarem soluções e ampliarem resultados com mais segurança e estratégia. Marcos Fausto, bom dia. Honra, Jack, tá aqui conversando com você aqui nessa belíssima rádio, a nossa rádio 106. 160. 1160. Aí 1160, aqui é 1260. Tudo bem com você, Marcos? Muito bem, muito bem. E você, como está? Tranquilo, graças a Deus. Marcos, para a gente começar de forma bem simples, o que é exatamente a Private Equity Marketing? Perfeito. Private Equity, né? Private Equity. Equity seria participações, ações, quase que uma participação acionária no negócio, e o private é um mercado privado disso. Então, qual que é o entendimento simples? É como se eu pegasse uma parte da minha empresa e eu vendesse de modo privado para um grupo de pessoas. Aí eu levanto capital e eu cresço mais rápido, melhor, de modo muito mais estruturado. Agora, muita gente ouve esse nome e apenas pensa que é algo complicado, ou até mesmo distante da realidade. Como você explica para o empresário comum que está ouvindo agora? Vamos lá. Talvez fosse complicado lá no Brasil, mas o mercado americano aqui é muito diferente, comum. Né? No Brasil, se a gente fosse utilizar, a gente faria uma sociedade de propósito específico para fazer mais ou menos o que a gente faz aqui. São terminologias um pouco mais jurídicas, mas o raciocínio simples é: eu tenho um negócio, esse negócio está indo muito bem. Só que, às vezes, eu não tenho dinheiro suficiente para acelerar esse negócio, mas eu estou de frente a uma oportunidade brilhante. Em compensação, eu tenho outras pessoas que têm o dinheiro, mas não têm tempo para investir no negócio, porque já estão ganhando esse dinheiro por uma outra linha de trabalho. Sim. O Private Equity é a junção dessas duas partes, possibilitando que quem entra com dinheiro tenha a segurança de que não vai se envolver em nenhum tipo de problema. Eu tenho, no Brasil, seria um processo trabalhista, por exemplo. Ou aqui eu tenho alguma situação que pode me levar à demanda de seguros, né? Ou algum tipo de liability, que a gente chama aqui. Então, o investidor ele fica fora desse problema, desse risco, e o empresário tem o recurso suficiente para acelerar o seu crescimento. Então, tem diversos possíveis caminhos aí. Tem o caminho de eu construo um fundo, que não é a minha empresa, ou eu vendo um pedaço da minha empresa. Então, tem diversos caminhos muito interessantes para acelerar boas ideias e bons negócios. Agora, você costuma dizer que é uma forma de trazer pessoas para o negócio sem necessariamente torná-los sócios. Como isso funciona na prática? Na prática funciona. Eu vou te dar um exemplo aqui em Orlando, tá? Uma cidade, o local mais mágico do planeta, né? E vou falar de um exemplo de um dos clientes de altíssimo resultado. Ele tem diversas casas de férias, e essas casas de férias têm a operação de aluguel em si, ok? Esse aluguel por si só já é um excelente negócio, mas agora imagina se muita gente já está feliz com esse negócio e ele ainda tem um banco que lhe custeia parte dos recursos, ou seja, ele vai ao banco, pega o dinheiro emprestado para comprar uma casa. É um bom negócio? É, porque ao longo do tempo o turista vai ajudar a pagar essa casa. Agora imagina se eu não tivesse o banco. Imagina se eu tivesse várias pessoas, todas elas com um pouquinho de dinheiro, e dessa maneira todas elas teriam o seu resultado financeiro. O que iria para o banco foi para o bolso de cada uma dessas pessoas. O que o Private Equity faz nesse caso? A gente cria um ambiente onde cada uma das pessoas coloca um pouquinho de dinheiro. Elas compram em conjunto um imóvel, 1, 2, 3, 5, 10 imóveis, e assim elas vão crescendo de modo muito acelerado. O que é a vantagem para quem tem um negócio nesse sentido? Ele consegue ter mais operação, consegue promover crescimento, e como ele já é bom nessa operação, como por exemplo a Dream Vacation Orlando, ele consegue estratificar e espalhar essa qualidade para mais pessoas, mantendo assim mais pessoas felizes. Então, quem colocou o recurso fica feliz porque não precisou dividir nada com o banco, tudo que tinha de possíveis custos virou lucro, e quem era a empresa ficou feliz porque ela conseguiu atender mais e mais clientes. E aqui em Orlando, conseguiu trazer mais gente para esse universo mágico e incrível que nós vivemos.
Maravilha. Agora, veja bem, você atua com empresas da indústria, comércio e também de serviços. Agora, quais são os principais erros que impedem um negócio de crescer ou atrair investimentos? Muita gente tem medo de dívida, tá? E o que significa isso? Significa que a pessoa às vezes tem um excelente negócio, mas ela tem um receio de dar um passo maior que a perna, muito pelas nossas características Brasil lá atrás, inflação e tudo que nós vivemos, sobretudo antes do Plano Real, que estabilizou um pouco mais a economia, né? Então, há um receio muito grande e a instabilidade econômica promove isso. Contudo, nos Estados Unidos, isso não é uma realidade. A gente tem oscilações? Tem, mas se comparado ao Brasil, aqui seria o que um presidente no Brasil chamou de marelinha, né? Aqui a economia é muito estável. E quando a gente olha para a economia, sobretudo dos Estados Unidos, a gente vê que o dólar se valoriza muito ao longo do tempo, sim, né? Sim. Frente a outras cestas de recursos. Então, um negócio aqui dá muito resultado. Como a economia é estável, eu posso pegar capital emprestado e acelerar o meu negócio. Desde que eu faça a conta e eu tenho uma estrutura empresarial bem estruturada, bem sólida, eu sei que eu pego o dinheiro de alguém que me custa 1. Eu trabalho com esse dinheiro que me dá 2, 2,5, 3. Essa seria a base, digamos assim, para que todo mundo cresça. E se eu faço isso com o banco, talvez com o investidor eu consiga pegar 0,8 em vez de pegar 1. Entendi. Né? E todo mundo sai feliz nesse processo. Então, um erro, É. talvez o maior erro seja o medo do que a gente chama de endividamento. Mas é porque o histórico brasileiro deixa as pessoas um tanto quanto cuidadosas. Trouxe tipo meio um trauma, né, do Brasil para a América. Agora, Marcos, muitos empresários têm boas ideias, mas falta capital para crescer. Como o mercado americano facilita essa conexão entre investidores e empresas? Aqui o mercado ele é muito bem regulado, né? Ele é muito bem estratificado em níveis. O que eu quero dizer com isso? No Brasil, para que você saia de uma empresa relativamente pequena, né, iniciando, para que você tenha oferta pública, para chegar na CVM, por exemplo, sim. CVM, leia-se, vender ações na bolsa, né? Só para falar um pouco de modo mais claro, assim. Então, eu demoro muito tempo e eu tenho saltos muito grandes de processo. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho várias camadas disso, mas eu tenho camadas muito claras. Olha, você vai ter um custo X para você captar, por exemplo, os primeiros 500 mil. Eu tenho outro custo X para captar até 2 milhões e 500. Outro custo para captar até 7 milhões. E assim, com pequenos steps, né? Exemplificando aqui, mas que possibilita a pessoa a avançar. E eles são extremamente simples em cada uma dessas etapas, depois que você já construiu aquela etapa. Então, para a primeira etapa, ela é simples até chegar ao final dela. Depois que você se acostuma um pouquinho com aquilo, para dar o próximo passo, ele é simples, porque você já se estruturou. Então, o caminho nunca é acelerar demais, mas promovendo crescimentos sustentáveis, que deixa tanto o empresário seguro, quanto o investidor. E aí, só amarrando as duas pontas na pergunta, como aqui é um mercado muito regulado, e a justiça aqui, digamos que ela é muito rígida, né? O que é bom, o que mantém uma certa segurança, o investidor se sente muito mais seguro de aportar recursos aqui. No Brasil, uma das minhas formações é direito, a gente sabe que o processo judicial, às vezes a gente ganha, mas nem sempre leva, né? Então tem alguns desafios lá que fazem com que lá o mercado ainda não acelere tanto. Contudo, é possível que mesmo um negócio no Brasil abra uma operação aqui e capte aqui pelos Estados Unidos, né? Desde que ele tenha, nesse processo todo, uma operação nos Estados Unidos também. Então, tem mecanismos para ter os benefícios de ambos, seja aqui, seja no Brasil ou em qualquer lugar do planeta. Olha, nós já estamos recebendo aqui algumas perguntas. A Val, ela é aqui de Massachusetts. Ela falou o seguinte: bom dia, Jack e Marcos. Sobre investimento. Então, se eu tenho um pouquinho de dinheiro, exemplo, 50 ou 100 mil dólares, eu posso investir nisso com segurança? É um negócio seguro? Isso eu entendo apenas como um registro comercial. Você vai responder daqui a pouquinho, tá bom? Depois do intervalo. Perfeito. Muito bem, agora são 11 horas e 39 minutos. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Marcos, continuar essa conversa legal, que é bom a gente entender sobre a maneira correta para investir, com certeza. Legal com o nosso amigo Marcos, direto de Orlando. Agradecer já a Lorena. Lorena, obrigado aí por estar conectando, fazendo essa conexão para a gente. Olha, a pergunta é a seguinte, viu, Marcos?
da Val, ela é aqui de Massachusetts. Ela falou: bom dia, Jack, bom dia, Marcos. Sobre investimento, se eu tenho um pouquinho de dinheiro, 50 ou 100 mil dólares, eu posso investir nisso com segurança? É um negócio seguro? É um negócio muito seguro. Não à toa, todo o governo dos Estados Unidos se estrutura para proteger o investidor, nesse caso, né? Inclusive, o investidor ele tem uma posição que a gente chama de investor member. Investor member, ele é um principal credor, digamos assim, né? O que acontece aqui? Quando esse investidor ele aloca o recurso, ele, em qualquer tipo de problema da empresa, ele vai ser o primeiro a ser pago. Então, isso promove uma grande segurança. Imagina, os Estados Unidos ele tem que receber recursos do mundo inteiro. Então, o nível de confiança que a gente tem que estabelecer num processo aqui, ele tem que ser garantia quase que plena e total. Então, lembra que eu comentei um pouquinho que aqui o interesse do investidor é não entrar na liability, não entrar nos possíveis problemas que a empresa tem? Sim. É isso mesmo que acontece. Então, você investiu seus 50, 100 mil dólares, se der um problema na empresa, você é a primeira pessoa a ter direito a ir lá e buscar o dinheiro de volta. Então, naturalmente, um dos trabalhos que a gente faz é olhar para as empresas, cuidar muito bem delas para que não tenha nenhum tipo de risco de isso acontecer, de ter um problema, né? Mas ainda assim, todo esse modelo visa dar melhor garantia ao cliente. E o que acontece? Tem linhas de possíveis aportes de investimento. Então, dentro do portfólio de clientes, eu tenho clientes que você começa com 30 mil dólares, e aí você já tem, por exemplo, imóveis aqui em Orlando, você vai ter uma participação no imóvel que está sendo alugada todos os dias para turistas. E tem outras linhas, você vai depois 30, 50, 75, 100 e o céu é o limite. Na verdade, quanto maior o aporto, melhor o resultado, naturalmente, né? Olha só, o Adriano, deixa eu ver aqui, ele é do sul da Flórida, ele falou o seguinte: bom dia, Marcos, bom dia, Jack. Gostaria de fazer uma pergunta para o Marcos, Fausto. A maioria dos investimentos geralmente tem que aguardar anos para ter retorno. Como funciona o private? Private equity. Equity. Isso, né? Então, ver, que ele falou, tenho que guardar anos também? Depende do negócio em que você está investindo. Tem negócio que, por exemplo, eu vou investir numa construção. E essa construção pode demorar tempo em que eu peguei para aí buscar um terreno e depois fazer a avaliação do terreno e depois fazer a construção e depois vender. Às vezes isso demora 36 meses, 48, pode ser um projeto um pouco mais longo. Contudo, eu tenho linhas de investimento em que, por exemplo, eu invisto hoje, amanhã eu já passo a ter direito no recebimento. E que tem distribuição a cada 3 meses. Então eu sei que assim, a cada 3 meses tem dinheiro pingando na minha conta, né? Então, é muito do modelo do negócio, qual o negócio que a gente está falando. Isso permite essa personalização. Então, o que cabe é entender quanto eu quero obter de resultado e qual a minha necessidade. Se eu quero fluxo constante, um excelente negócio, de novo, é esse que eu falei de pouco mais de 30 mil dólares, começando, né, que é um passo para começar, às vezes, só para você ter uma noção de que é acessível, que a gente não precisa pensar que é algo só para alguém que tem um prédio em Nova York, por exemplo, né? Não é para milionários, bilionários, é para pessoas como nós, né? E o que eu faço? Eu ajudo essas empresas a terem a melhor estrutura para atrair investimento. Então, por exemplo, aqui na nossa rádio, né? Hoje, você pode baixar ela e colocar na sua TV. Você pode assistir ela pelo Roku, por exemplo, né? E pelo Fire TV. Exatamente. Então, foram processos de incremento que todo dia o negócio se melhora. E é justamente isso, né? Esse crescimento que a nossa rádio já vivencia, que a gente possibilita também fazer em negócios que aceitam e buscam recursos por meio do Private Equity. Olha, a Jandira de Framingham, aqui em Massachusetts, ela falou o seguinte: bom dia, Marcos, qual o maior erro de empresários na hora de buscarem um investimento? Acho que o maior erro deles é não seguir as regras. Então, por exemplo, se eu tenho um investimento pequeno ainda, se eu estou começando nisso, eu não posso fazer uma oferta pública, eu não posso ir para o Google e dizer assim, eu pago X, Y, Z, ou para o Facebook. Eu tenho que conversar com os clientes mesa a mesa, né? Eu tenho que ter uma conversa mais próxima com esses clientes. À medida que eu vou avançando em regulação e o governo vai me aprovando, aí eu posso ir para uma oferta mais pública. Então, tem gente que às vezes inicia sem estar no time certo e aí pode levar uma bela de uma multa, né? E tem outras pessoas que às vezes eles
pensam em não ir para o private equity. Eles fazem o que a gente chama de uma joint venture, que seria, eu junto todo mundo e eu vou efetivamente numa venture, quase que numa aventura para desenvolver um negócio e ver o que vai dar. Isso funciona, não vou dizer que não funciona, tem muita gente que faz isso de modo muito bem e tem sucesso, só que o investidor não é protegido nessa operação. Porque se der algum problema na operação, o investidor ele também vai ser judicializado, ele também vai perder o recurso, ele não tem o direito de recebimento prioritário em qualquer tipo de problema. Então, o private equity tem o benefício de manter as vantagens ao investidor e levantar o capital para o negócio. Olha, Marcos, infelizmente tem muitas perguntas chegando para a gente, acho que não vai dar conta de todas. Mas olha, o Matheus, ele falou o seguinte, bom dia, gostaria de mandar essa pergunta para o Marcos. O meu investimento é para sempre ou tem uma data de vencimento? Depende, de novo, do tipo de private equity que você está buscando, né? Quando é um negócio muito exitoso, por exemplo, esse que eu tenho receita recorrente, eu recebo a cada 3 meses, dificilmente você vai querer sair. Mas caso você queira sair, né, você pode pegar aquela sua participação e comercializar ela no mercado. Então você pode buscar, olha, eu tenho um amigo que tem interesse, ou você pode ir até essa empresa que te vendeu e negociar com ela também. Grande parte das empresas tem um processo estruturado de saída. Então, já tem a previsão de entrada e já tem a previsão de saída muito bem estabelecida desde o início do processo. Você já sabe como entra, já sabe como sai, já sabe quanto vai ganhar e que está seguro. Não tem por que não pensar nisso. A Jaqueline Mota, ela falou o seguinte, então seria assim, eu vou até você, falo o valor que eu tenho e a partir de uma certa quantia, você aconselha aonde e como eu devo investir? E se eu já tenho algum business, você também orienta onde investir mais? E se eu investir e quiser sair em 2 anos, posso sair? Vamos lá. O que a gente costuma dizer é que a gente conhece de pessoas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com ela, que ela tem um recurso, é um investidor, eu vou entender a necessidade dela. Sim. E frente à necessidade dela, a gente vai apontar, olha, dentro desse leque de opções, talvez nessa empresa, tem 1 tipo, 2 tipos, 3 tipos. Tem um tipo que é uso permanente e você vai receber de modo frequente. Tem outro que tem uma entrada e saída. E tem outro que às vezes eu só vou te pagar daqui a 3 anos. Então, é efetivamente entender a necessidade do investidor, conectar com o tipo de investimento que ele busca e, se porventura você, nessa parte, é o empresário que está buscando capital, a gente vai entender o seu negócio, a gente também não vai sair ofertando nada de modo doido que eu te coloque numa situação indelicada, né, digamos assim. Então, a gente vai te ajudar a estruturar o negócio, a entender o que você tem nas suas mãos, deixar isso sólido, e com isso sólido, aí sim a gente busca o investidor. Então, às vezes, a empresa ela precisa de alguns steps, precisa se organizar um pouco para que ela consiga, assim, buscar o capital do investidor. Olha, mas é um caminho que vale muito a pena. Olha, tem mais gente aqui, não vai dar tempo. Mas a Elane falou o seguinte, Marcos, quais requisitos para investir fora dos Estados Unidos? Para investir fora dos Estados Unidos, vamos lá. De modo geral, eu tenho recurso e você tem o recurso, você pode investir à vontade. Existem alguns caminhos que são mais vantajosos e outros menos. Eu vou inverter porque nós estamos aqui nos Estados Unidos, então talvez o outro raciocínio faça mais sentido. Para inverter aqui nos Estados Unidos, que é onde tem toda a estrutura private equity melhor estruturada, se eu invisto como pessoa física, eu tenho alguns tipos de benefícios, mas eu tenho muito mais desafios, sobretudo se sou estrangeiro. Então aqui geralmente se investe com pessoa jurídica. Se eu vou investir no Brasil, ainda assim, eu tenho vantagens como pessoa física e como pessoa jurídica. Geralmente, vai depender do caso a caso e do interesse que a pessoa tem, mas o comum é que o investimento por meio de pessoa jurídica, empresa, seja mais vantajoso do que pessoa física. Então, se eu fosse investir lá fora, eu criaria uma empresa aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e essa empresa dos Estados Unidos investiria lá fora, porque o nível de segurança, velocidade e a exposição dela a taxas e impostos é muito mais vantajosa. Completamente diferente, né? Agora, a Beatriz falou o seguinte, se uma pessoa que nunca foi para os Estados Unidos e não tem visto, ela pode investir nos Estados Unidos? Ela pode investir, sim. O governo, por exemplo, se ela fosse do Brasil, ele tem alguns cuidados de como vai ser esse recurso, vai ser investido. A gente dá todo esse suporte para esse investidor, para que ele faça isso com bastante tranquilidade. E geralmente o recurso do Brasil ele vem destinado a um investimento. Então, a gente ajuda ele. Está interessado? Ok, deixa eu conversar com você. A gente abre uma empresa para você. E por meio dessa empresa é o melhor caminho para você fazer esse tipo de investimento. E eu evitaria, ou pensem
cuidadosamente e investir diretamente com pessoa física. E, inclusive, muitos fundos nem aceitam uma pessoa física entrando no investimento. Por quê? Imagina que há uma separação, há algum tipo de processo em que aquele fundo tinha lá uma participação de um investidor, esse investidor se separou. Então ele vai ser envolvido nessa discussão da separação, por exemplo, né? Então, separação, falecimento, dívidas, são casos em que torna um pouco delicada essa relação com o fundo. Por isso, uma empresa geralmente é um excelente caminho. Em diversos dos clientes, dentro do pacote de investimento está incluso a abertura da empresa, para que você não tenha dor de cabeça. A Val falou, quanta informação valiosa. Já quero o contato, por favor. Ele já vai passar o contato, tá bom, Val? Tem mais uma pergunta aqui para você. Tá chegando muitas perguntas aqui, viu, Marcos? Você precisa voltar outra vez. Opa, é uma honra. É sempre muito bom estar com vocês aqui. Olha, é muito bom. O papo está sendo muito interessante, porque muitas pessoas têm essa curiosidade, né? O Márcio falou o seguinte: como saber se meu negócio está pronto para crescer e captar recursos? Primeiro, entre em contato com a gente, né? Você tem uma estrutura contábil bem desenvolvida? Você tem lucro recorrente ou sua empresa dando prejuízo? Porque dificilmente alguém vai entrar numa empresa que esteja dando prejuízo, né? Eu acho que essa é uma base de raciocínio. Ok, mas superando essas duas bases, a gente tem que entender que quando a gente vai para o Private Equity, eu vou criar um produto para o meu cliente. Eu tenho que estabelecer com ele a expectativa de meu cliente vai ganhar tanto em X espaço de tempo nas condições tais e tais. Algo bem claro, simples, para que a gente possa ir ao mercado. E aí tem alguns documentos que são necessários serem feitos para que a gente esteja totalmente legal frente ao governo aqui, a SEC, que a gente chama, né? Mas estando isso registrado, dá para acelerar muito a captação de recursos. Então, é muito comum aqui nos Estados Unidos que a gente tenha excelentes negócios, a economia é pujante e tem, do outro lado, pessoas com recurso. Mas é essa insegurança da forma que o Private Equity resolve. Então ele dá segurança para ambas as partes, para que todo mundo possa crescer feliz, alegre e satisfeito. Maravilha. Olha, Marcos, a gente ficaria horas e horas e eu espero que você volte outra vez, mas já estamos no finalzinho aqui do programa, ou daqui a pouquinho tem o Lombardi. Eu quero muito te agradecer pela sua participação aqui no Nossa Manhã. Hoje ficou bem claro que crescimento empresarial não depende apenas de ser uma boa ideia, né? Depende também da estratégia, da estrutura e das conexões certas, não é isso? Exatamente. E nós estamos aqui à disposição para fazer toda essa conexão e auxílio. Qual o seu contato? Vamos lá. Você pode me encontrar nas redes sociais com Marcus, com U, R. Faust, ou o telefone 689-318-6982. Repete o telefone, Marcos. 689-318-6982. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado e foi uma honra, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Um abraço. Um abraço, até mais.